A caminhada do seminário de cada um é diferente, mas eu queria deixar aqui o relato de como que eu, recém-casado, aos meus 22 anos, recebi esse chamado e recebi a graça de poder fazer um seminário. Seja um seminário nacional, seja um seminário no exterior, fazer seminário é um privilégio em si, já para começar, é um grande presente. No meu caso, eu fui para um seminário em St. Louis, que é uma cidade no meio oeste dos Estados Unidos, e a razão pela qual eu acabei lá, enfim, já é, digamos assim, a metade da história. Deixa eu começar do começo. Vou colocar aqui. Seminário Brasil Central, Goiânia. Pois é, o Seminário Presbiteriano Brasil Central, na época pelo menos, tinha um professor que era também meu pastor. Ainda é, mas oficialmente era o meu pastor. Ele é um especialista em Francis Schaeffer, no mestrado dele, ele depois seguiu para fazer um THM. Enfim, ele sempre teve uma abordagem mais schaefferiana, de maior engajamento cultural, com sabedoria nessa tradição neocalvinista, a respeito da cultura. E isso me atraiu muito, e a forma como ele faz ministério enquanto pastor era muito pastoralmente sã, muito graciosa, de muita misericórdia, também sim com a necessária firmeza que todo pastor tem que ter para cuidar bem das suas ovelhas, mas eu senti e via nele a prática da graça e do não legalismo e do não elitismo que às vezes acaba acontecendo no meio presbiteriano. Eu vi tudo isso com muitos bons olhos e sempre fiquei muito confortável com ele. Então, dessa tradição, de uma igreja presbiteriana do Brasil, eu que tinha acabado de terminar um bacharelado em comunicação social e tinha acabado de me casar, pensei assim, bom, se eu for começar a entrar numa carreira em jornalismo, que era o meu curso agora, eu ia acabar tendo que interromper essa carreira, essa toada, esse impulso para fazer um seminário depois. Então, por que não começar antes de eu entrar no mercado de trabalho dessa forma? Então, eu estava assim aberto ao mercado de trabalho na área ou jornalística ou na área de produção audiovisual, mas por conta da minha esposa, e eu estava recém-casado, o chamado dela, um chamado muito forte, desde sempre, desde cedo, de fazer seminário, nós dois nos vimos em uma fase da vida perfeita para isso. Ainda não tínhamos filhos, não tínhamos dinheiro para ir necessariamente, mas a gente tinha carro, a gente poderia vender, cada um de nós tinha um carro, os nossos carros, e tentar pelo menos fazer algumas matérias de um seminário que fosse recomendado. Então esse pastor dessa igreja presbiteriana do Brasil nos recomendou o seminário que ele mesmo fez, o seminário onde ele tinha estudado anos antes, que é o Covenant Seminary, em St. Louis. Ele até falou, olha, eu sei que você tem interesse em mais de um seminário e está querendo ver algumas opções para você, mas dada a sua personalidade, dado o seu background, aquilo no qual você já tem trabalhado e aquilo que eu observo que você precisa trabalhar, Paulo, eu recomendo que você vá para esse seminário. Eu posso até te recomendar escrever cartas para outros, mas eu prometo que eu te faço uma recomendação especial se você for para o Covenant Seminary. E ele estava certo. Então, tá aí, se existe alguma aplicação para a vida de outras pessoas, para a sua vida que está aí assistindo, tentando decidir se faz seminário ou não, é isso. Busque o conselho ou os conselhos
de alguém, de pelo menos uma pessoa que te conhece bem, não só nas suas conquistas, não só nos seus pontos fortes, mas alguém que seja sincero e que pastoralmente tenha interesse em trabalhar, que o seminário trabalhasse o seu coração nos seus pontos fracos. Então, alguém que soubesse recomendar um seminário que vai te tornar mais completo. Mães e pais sempre vão estar felizes, eu imagino, se são cristãos, que você vá para um seminário, mas talvez eles não tenham o distanciamento necessário para falar, olha, dada a sua fraqueza, dada a sua cabeça durice em determinada área, talvez esse outro seminário fosse melhor para você. Existem muitas pessoas no meio reformado que estão muito desenvolvidas intelectualmente, elas têm anos e anos de treinamento, às vezes só na igreja local mesmo, a respeito de como pensar biblicamente, apologeticamente, expositoriamente. Mas o desenvolvimento do coração pastoral, o desenvolvimento das afeições virtuosas, o desenvolvimento da prática, da visitação, dos trabalhos diaconais, dos trabalhos de serviço, das obras de serviço mesmo do dia a dia, às vezes elas ficam definhadas. Principalmente se são pessoas aí que gostam de comer livros, estudar e às vezes até debater, que no caso era eu, né, aquele calvinista de gaiola que falam que se você abre a gaiola sai brigando com todo mundo. Então é um grande problema e isso tinha que ser resolvido pastoralmente. E pela graça de Deus, esse foi o lugar em que Deus começou a trabalhar mais seriamente em mim. Então, esse é um lugar que tem um programa também de aconselhamento cristão, vamos dizer, aí entre a psicologia cristã e o integracionismo, muito bom e muito forte. Então, eu recebi aulas de aconselhamento pastoral nesse departamento e recebi aulas de teologia pastoral no departamento de teologia e de Bíblia. Eu tive aulas de teologia sistemática, teologia bíblica, apologética. Então foi um período maravilhoso. O que mais tanto me atraiu quanto atraiu o meu pastor para esse lugar foi o Instituto Francis Schaeffer, como eu já falei, essa tradição schaefferiana deles. O professor Jerome Bars, que é uma lenda aí nesse meio da apologética. Ele estudou com Francis Schaeffer, trabalhou no Labri com Francis Schaeffer e ajudava a gente a fazer bom evangelismo como Jesus fazia, a fazer boa apologética como Jesus fazia. Enfim, e eles têm muitos recursos também, então tem muito curso de graça, enfim, muita coisa boa. Inclusive eles ofereciam aconselhamento pastoral e aconselhamento cristão gratuitamente, não só para alunos, mas para pessoas da cidade. Então a gente pôde se beneficiar disso, e se o marido ou a mulher fizessem um mestrado, o outro, né, o marido ou a mulher dessa pessoa, ganha um mestrado de graça. Então ajudou muito a gente a tomar essa decisão. E a gente viu que não só os maridos, né, não só, digamos assim, os homens que vinham estudar lá ou morar lá, eram vistos e contemplados com a riqueza daquele lugar. Mas tanto marido quanto mulher teriam investimento na vida deles, teriam comunidade. Então busque aí, se você está indo casado, casada, busque um lugar que tem uma boa chance, né, de abraçar vocês como um todo, como um casal, e individualmente também. Porque no momento em que um vai estar estudando, a outra vai estar trabalhando ou cuidando de filhos ou filhas, isso pesa muito, porque exige muita dedicação fazer um seminário até na sua própria língua, mas quanto mais em uma outra língua. E se você precisa trabalhar e estudar, o que eu não recomendo, mas se não teve outro jeito, então você vai estar muito mais cansado e vai ser muito mais estressante, e então você precisa desse apoio da comunidade, precisa ter um lugar para você descontrair e viver uma vida também entre cristãos, quase como uma comunidade eclesiástica de igreja dentro do campus.
Recomendo sempre viver no campo, nem sempre é o mais barato. A gente mesmo teve que morar em uma outra área da cidade, uma outra zona. E eventualmente a gente conseguiu se mudar para o campo, porque a gente conseguiu um emprego. Eu e a minha esposa trabalhamos os dois como produtores de mídia para o seminário, que ajudou a gente a pagar a nossa tuition. Enfim, em resumo, Deus tinha dado para nós pelo menos a certeza de que a gente ficaria lá por 6 meses. No momento que a gente foi aceito, né, tem todo um processo de inscrição, aplicação, entrevistas. E no momento em que eles aceitaram as nossas entrevistas e referências e falaram, vocês podem vir, e eles sabiam que a gente só tinha dinheiro para 6 meses, a gente falou, bom, pelo menos 6 meses vai ser importante para nós, vai ser bom estar lá. E esses 6 meses se transformaram em 6 anos, que foi o que o meu pastor disse. Ele falou, bom, e já ouvi variações disso, né? Dinheiro segue ministério, ou busca primeiro o chamado, então dinheiro vai acompanhar, se essa for a vontade de Deus. Tem alguns asteriscos nesse assunto, mas sim, por meio principalmente da ajuda de pessoas no Brasil, de mantenedores no Brasil, da minha igreja local, do presbitério que me enviou, orou por nós, na verdade, nós dois, porque a Bela também fez cidade. Por meio de tudo isso, o apoio da igreja local e o apoio de pessoas lá nos Estados Unidos que nos acolheram, pela graça de Deus, nós conseguimos terminar. Eu consegui terminar o meu MDiv, que é um mestrado de 3, 4 anos. A minha esposa terminou 2 mestrados, então ela passou até mais tempo lá estudando. E, enfim, conseguimos trabalho local lá e tudo mais. A questão do visto é complicada, ser imigrante é muito difícil, não recomendo. E se houvesse, eu assim, foi uma experiência legal, mas eu preferiria que houvesse a mesma qualidade de seminário no Brasil, para que a gente não precisasse ter saído da nossa terra. Mas não era o caso, e meu pastor, que já era até professor na época de seminário, achou que a gente poderia se beneficiar mais do aprendizado e do ministério aos nossos corações, do pastoreio, até dos professores na nossa vida no Covenant. Então, esse é um resumo de como a gente chegou lá. E depois dessa fase, a gente buscou o que fazer. A minha esposa tinha terminado o mestrado dela em aconselhamento e ela então conseguiu um emprego, ela fez o estágio dela, conseguiu trabalho como counselor. Não tem essa palavra no português, ainda meio, não é conselheira, né? Porque é mais como uma psicoterapeuta cristã, né? Integracionista. Então, conseguiu trabalho lá. Acabamos indo para o Canadá porque foi onde me aceitaram em um programa até mais barato, e não consegui bolsa. É muito difícil você conseguir bolsa, precisa de notas excelentes. Eu não tive notas excelentes no seminário, tive notas passáveis. E, bom, graças a Deus foi porque as outras áreas da minha vida, que também precisavam de atenção, não foram completamente negligenciadas. Então, às vezes um B é bom sinal, né, na sua vida acadêmica. Mas isso tem consequências, claro, e enfim, quem tem notas melhores consegue colocação melhor no doutorado. Então, mais tarde eu vou gravar, na verdade, agora um vídeo sobre a caminhada do doutorado, vou colocar em uma outra série aqui. Foi uma experiência excepcional, aprendi muito, mas foi muito frustrante também. Tive muita dificuldade com as línguas, com o grego, com o hebraico. Foi humilhante no sentido de que, às vezes, no nosso contexto de igreja pequena, a nossa leitura torna a gente uma pessoa mais erudita do que as pessoas ao nosso redor. Mas no meio de mestrado, né, de seminário, meio acadêmico, você tem pessoas até mais jovens do que você que sabem muito mais do que você. Então, ajudou a baixar a bola, ajudou a me colocar no meu lugar. Então foi um baita de um exercício de humildade e de reaprender a caminhar com Cristo e a ver o nosso valor independente da minha ou da nossa capacidade intelectual, das nossas notas.
ou depois continuar falando do doutorado?